Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por Mercadinhos São Luís. No nosso e-commerce você encontra variedade, praticidade e recebe onde estiver. Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. E Nissan Jangada, seu Nissan 0 km em 2 endereços. Avenidas Júlio Ventura e Washington Soares. Gustavo, o Nissan Kicks Play, esse a gente conhece bem. Sim, cara, mas agora a gente vai dar uma volta para sentir tudo que ele tem para oferecer na prática. Então vamos lá, demorou. Bora! Esse carro aqui tem tudo que a gente precisa na correria da cidade. É prático, confortável e ainda tem presença. E dá uma olhada nesse acabamento premium dos bancos, Gustavo. E esse painel aqui em HD 7 polegadas, patrão. É lindão e funcional. E essa central de multimídia tem um touchscreen de 8 polegadas, que deixa tudo mais fácil. GPS, música, tudo ao alcance do dedo. A chave inteligente já é um luxo por si só. E com esse botão Start Stop, aí fica tudo mais fácil, é só sentar e sair dirigindo. Segurança também conta. Tem alerta de colisão frontal e assistente inteligente de frenagem. É ou não é o SUV ideal para a rotina da cidade, Gugu? Conforto, tecnologia e segurança num carro que todo mundo ama. Valeu, Nissan Jangada! Agora pode, começando agora mais um episódio, Gustavo, e nesse episódio nós vamos entrar porta dentro, pela porta da frente, hein? Da história do futebol brasileiro. Com alguém que realmente entende, não palpiteiros, né? Como esse programa Como aqui. uns e outros aqui, né? Exatamente, né? Rapaz... Gente que nunca esteve num campo de futebol de verdade, num estádio lotado, jogando contra jogadores de verdade, tipo Pelé, entendeu? Contra Dario, Tu é Reinaldo, sabe? Gente de... Olha, tem uma foto aqui na nossa mesa, uma foto icônica Sim. dele, próximo ao Pelé, porque ele disse que não era doido de dar o bote no Pelé, mas tá ali só vigiando o que o Pelé ia fazer, para que lado ele ia. Nível, compadre. Tu Aí é PSG, menino. Tem uns outros aí que é afobado, que aí... Mas, Gustavo, antes de você apresentar o nosso convidado, apresente os nossos patrocinadores. Ele vive por aqui, né? Tem amigos aí que tem apartamento aqui. É um velho conhecido do Beach Park. Certo. Aonde é ser feliz agora. Onde é ser feliz agora. Tudo sobre o universo Beach Park em beachpark.com.br. Parque Arvorar. Tem brinquedo novo que é o Surreal, um brinquedaço aí. Quem mora em Fortaleza está vendo a campanha aí, a cor mais linda, com Gabriel Medina. E você, se você não conhece o Beach Park, né? Se tem algum cristão que ainda não conhece, a hora é essa. beachpark.com.br. Nós trabalhamos onde você quer vir se divertir. É verdade. Quem mais está com a gente, Gustavo? Fini. Fini, ótimo. Rapaz, Fini é uma maravilha, Nissan né, cara? Jangada. Nissan Jangada. Se você ainda não viu o novo Kicks, rapaz, perca mais tempo não. Vá lá na Nissan Jangada. Sensacional. 2 endereços. Tem na Washington Soares 255 Júlio Ventura. e também na Júlio Ventura número 200. São Vá conhecer esse novo 4 Kicks. modelos de kicks. São 4 kicks. São 4 versões. 4 versões. Exatamente. Entendeu? Depois eu vou decorar todas as 4 direitinho. E se eu quiser, Se se você quiser. agora ir numa Nissan Jangada para comprar esse Kicks novo, zero, eu faço como? Você pode pegar o Uber, né? Que você ainda não tá com o Kicks, né? Então você pega o Uber, vai lá. Vai lá. Se você for PCD, se for taxista, tiver sem o táxi, né? Se tiver com táxi, você pode ir com o táxi. E for dono de empresa também, tiver famoso um CNPJ, PJ, né? entendeu? Você vai ter desconto, vai ser outra... Condições especiais. Condições né? especiais, exatamente. É verdade, tem um descontão aí. Eu, se fosse você, não perdia esse momento, que é um momento de lançamento do novo Kicks, que o carro tá lindo. Eu já vi aí um monte pela rua, hein? Tu é doido, né, Marcos? Teve um cara que comprou, foi um lá logo no lançamento. Na Chegou festa lá, de lançamento. Quanto é? E tanto. Ele, pá, Tome. tá aqui. Mas porque... Não, comprou Tome foi aqui, à rapaz. vista, mas passou foi um Pix. Gustavo, quem mais tá com a gente?
Mercadinho São Luís, né? Me acostumei com Pô, você. Cara, Mercadinho São Luís é top. Olha, Gustavo, impressionante como a comodidade que o São Luís oferece nos dá a possibilidade de ficar em doido. casa tranquilo, Tu é enquanto as compras chegam através do nosso pedido. Rapaz, todo domingo eu tô ali na piscina, entendeu? Aí com preguiça de sair de casa, o que eu faço? Certo. Pego o meu telefone, entendeu? Pego meu Applezinho. Seu né? Apple, não é aquele Motorola G2, não, que você tem? Não, a gente tá mudando pro Apple. Ah, é? Pego meu Applezinho, Certo. WhatsAppzinho lá. Só- Traga aí umas verdinhas, Certo. uma castanhazinha do norte, Oh, entendeu? rapaz, bom Um demais. mix de nuts Tu é doido. do norte, rapaz. Aí fica lá na piscinazinha, a cervejinha gelada e a castanhazinha, bom demais. Bom demais. Quer fazer isso? Adoraria. Rapaz, vá pelo WhatsApp. Depois de... Papum 085 Certo. 9136 9451. Aí, decorou na reta final já. 9136 9451. 991369451. Esse é o número para você salvar aí na sua agenda, porque é o WhatsApp do e-commerce dos Mercadinhos de São Luís. Gustavo, apresente o nosso convidado. Olha, Ale Farias, ele queria mudar o mundo. Foi um hippie nos anos 70, mas a magia, o encanto dos gramados fez mais força com ele. Ele foi jogar futebol. Ele é carioca. Ele jogou no Botafogo, muito embora seja um vascaíno. Jogou no Botafogo, jogou no Português, jogou no Olaria, jogou no Ceará. Ele é Sérgio Redes, ele sabe tudo de Serginho futebol. Redes, pô. Serginho Redes, o Serginho é amizade. Serginho, Guga. finalmente um profissional que entende Um abraço. do riscado aqui. É verdade. Aqui Serginho. fica esses amadores aqui. Olha, rapaz, Gustavo, o Cara futebol que entende de futebol. é uma paixão nacional que causa esse tipo de efeito, né, Serginho? O brasileiro, ele se acha, assim, o bichão, o entendedorzão de futebol, né? Sim, com certeza. Não é verdade? Eu vou contar para vocês uma história de um comentário que eu acho fantástico. É. Eu fui ver um jogo uma vez na casa de quem foi, meu Deus. Não estou lembrado exatamente quem era, mas a mãe dele assistia esse jogo da Copa sentada e vendo televisão, né? A gente lá tudo, toma cerveja aqui, ali, tá, não sei o quê. Aí daqui a pouco, né, uma falta a favor do Brasil. Aí o juiz contou lá o espaço, o pessoal ficou na barreira, aí a velhinha que estava sentada lá falou assim, eles vão tirar retrato de novo. É? Quer dizer, o futebol cabe isso, né? Futebol cabe isso. É um comentário sensacional. Serginho, mas você foi mesmo hippie nos anos 70? Foi 60? Quer dizer, fui hippie tupiniquim, né? Hippie tupiniquim, aí ali acampava em Búzios, acampava em Cabo Frio, voltava para casa, aquela coisa toda por ali. Era um tempo que eu era assim, sou rebelde porque o mundo não tinha essa música, né? Então a gente era contra uma opção de coisas que tinha naquele tempo, coisas que a gente nem sabia que devia ser, mas a gente era contra porque você tinha que ser contra. E aí uma boa opção era você ser hippie. E aí eu continuava estudando e tudo, mas eu perdi tempo com o futebol, mas ganhei tempo de vida, né? E tendo uma cabeça para depois lidar com as coisas que vinham com o tempo, né? Então fui Mas aí você hippie. foi, como é que você chegou aos gramados? E você chegou tarde, né? Assim, tipo... Cheguei, mas eu tinha 12 anos, para 13, quando fui ser interno no Colégio Salesiano Santa Rosa. Ah, sim. Foi um dia profundamente triste para mim, porque eu ia abandonar o subúrbio que eu era criado no Rio para estudar em colégio interno. Pô, colégio interno, cara, como é que pode essa coisa, não sei o quê. E aí os alunos que iam ser internos estavam chegando nesse domingo no colégio e tinha lá um racha, daqueles que entra qualquer um que quiser. E eu estava com uma camisa amarela e entrei de calça e tudo, dobrei a calça e fui jogar bola, como se fazia, né? E aí começaram a me chamar de amarelinho. Pega o amarelinho, não sei o quê. E aí você vê o futebol como é importante. Então, tudo que eu tenho na vida, inclusive depois, quando eu me formei em educação física, fui trabalhar com futebol, fui professor universitário, eu devo ao futebol. Sou muito grato.
Caramba. Muito grato. E esse talento, ele foi percebido em que momento? Você estava com 12 no colégio, mas ali você não... Você não... Fugi do colégio interno com 15 anos. Né? Caramba, sério? Fugiu mesmo? Fugi, depois voltei para fazer o científico, mas aí externo, né? Uhum. E aí, o que acontece no bairro onde eu morava, em Vista Alegre, que era um bairro de subúrbio, colonizado por espanhóis e portugueses, que fazia aqueles conjuntos habitacionais e tudo. Naquele tempo era IAPTEC, IAPB, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, e por aí vai. E a gente jogava bola, futebol era a grande diversão da garotada, né? E aí eu já era considerado como bom jogador nesses lugares. Saquei. E aí eu penso, sempre que eu penso que eu comecei a jogar futebol cedo e gostava de futebol, eu penso no Augusto Pontes, que foi um secretário de Cultura que teve aqui, que ele disse que o cara que faz o primário bem feito, ele vai em frente na vida. Entendeu? Ele aprende as coisas. Então eu aprendi a jogar futebol na rua, né, e tudo, e fui em frente, né? Fui em frente até uns 23 anos. Aí jogava nos times do bairro e tudo. Aí jogamos contra o Juventude de Quintino, que era um time que jogava o Zico, jogava Ferrete, né? Eles tinham um time lá de Quintino. Eles tinham um time, né? Lá de O Quintino. Juventude de Quintino, né? Daí o Galinho E por que de Quintino. você é vascaíno? Você disse que tinha um... Aí eu passava dias, aí eu tinha 7 anos. Isso foi mais ou menos em 1954, faz tempo, né? Mas é uma história boa pelo seguinte, porque eu ficava na casa de um tio meu, na Barreira do Vasco. E aí ele me levava de tarde para São Januário, que era logo em frente. O porteiro era seu Mariano. Até hoje eu lembro o nome do porteiro. Porque é um porteiro que deixa a gente entrar quando a gente é menino, cara. A gente não esquece nunca mais. Seu Mariano deixava a gente entrar. E aí eu entrava, e o Vasco já era uma coisa portentosa. O Vasco tinha o campo de futebol, em volta do campo de futebol uma pista de atletismo, do lado direito um parque aquático, e aí você passava pela sala de troféus, e depois você, embaixo das sociais, das arquibancadas sociais, você tinha os ginásios, assim, você tinha ginásio de futebol de salão, voleibol, basquetebol. O Vasco disputava essas modalidades todas. E uma frase, eu olhei aquela frase assim, olhei para cima, nunca mais esqueci. Enquanto palpitar um coração infantil, o Vasco será imortal. Vixe, cara, olha aí. Como é que eu vou esquecer de uma coisa dessa? E aí depois você começa a estudar, começa a ver a vida, e você vê que o Vasco é o primeiro clube do Rio de Janeiro que pode entrar negros. Verdade. Né? Aí você vê que o Vasco foi o primeiro clube do Rio de Janeiro a ter futebol feminino. Aí então você começa a ver uma opção de coisas que só acontece com o Vasco. Que vão além do futebol, né? Enquanto Flamengo, Fluminense e Botafogo são... La Belle France, La France Trópico, não sei o quê. O Vasco era o quê? Era negro que não deu certo, branco que está batalhando. O Vasco era um time de pessoas que queriam ascender socialmente. Entendi. Eu me enquadrei aí, achei legal. Mas você chegou a jogar no Vasco? Nunca jogou? Nem na base, nada assim? Nada. Pois é, mas aí o futebol, quando é que você começa a participar do universo profissional do futebol, mas mesmo jovem, ali, juvenil? Não, juvenil, de vez em quando o pessoal falava, eu com 18, 19 anos, vamos treinar em tal lugar. Aí chegava lá, rapaz, naquele tempo era fogo. Tinha assim umas 50 pessoas, aí o cara que estava convocando o pessoal falava assim, lateral direito, aí mais de 20 levantava o dedo, todo mundo queria era treinar, né? Aí eu ia um, ia outro, aí às vezes treinava, às vezes não treinava, entendeu? E achava ruim. Aí o Dimas, meu irmão jogava no Botafogo, Humberto. Aí achava que eu devia, cara, tu sabe jogar bola, cara, vai jogar bola, vai ganhar teu dinheiro, vai fazer isso, não sei o quê. Aí o Dimas, quando veio para Fortaleza... Dimas Filgueiras. Dimas Filgueira. Aí o Dimas falou assim, Serginho, vamos para Fortaleza comigo, vamos lá. O Castilho está lá como técnico, ele te conhece, já viu você jogar segunda divisão e tudo, e disse que você cai bem lá, vamos para lá. E eu vim com o Dimas para Fortaleza. Isso nos anos 70? Isso, 71. 71. A chegada, ela tem uma coisa apoteótica, né? Apoteótica não no sentido de gente,
mas assim, de como as coisas aconteceram, né? Eu cheguei no dia, acho que foi 24 de outubro de 1971. Aí fiquei hospedado no Hotel Iracema Plaza, tá? Que agora destruíram o hotel. Iracema, que era o Iracema, né? Plaza. Caramba, Iracema ali, na praia de Iracema, fiquei hospedado lá. Caramba. E aí, Guga, eu fiquei deitado lá e tudo, pensando nas coisas, aí dormi. Quando acordei era mais ou menos umas 5h15 da manhã, era mais ou menos isso. E a janela na frente, aí eu peguei e abri, né? E aí olhei assim, rapaz, aí vi o mar, né? Aquela coisa do horizonte, tá? Tinha chegado no dia anterior à noite. Aí fiquei olhando, eu falei, caramba, rapaz, que legal. Aí deixei aberto, deitei mais um pouco, a cama alta e tudo, aí ficava vendo a linha do horizonte, deitado aqui, aí de repente umas jangadinhas brancas, aí, né, o mar verde era diferente do mar azul que eu conhecia, aí eu olhei assim, fui até a janela de novo e falei assim, pô, os caras vão me pagar para fazer a coisa que eu mais gosto na vida. Total. Porque a formação salesiana, você ganhará o pão de cada dia com o suor do teu rosto, né? Sim. Eu ia ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto da coisa que eu mais gostava de fazer. Aí você já chega então aqui acertado, né, Serginho? Para Mas, jogar no Fortaleza. no Fortaleza. No Fortaleza. E aí no treino, bom, mas antes tem uma trajetória. Aí eu acordo, né? Acordo mais ou menos mesmo 7h30, boto uma calça ali que eu não tinha short e saio andando ali pela praia de Iracema. Aí passo em frente o Ideal, passo em frente ali, vou passando pela praia, puxo rede, porque os pescadores jogavam a rede, depois recolhiam, né? E eu vendo lá eles dando os peixes para as pessoas, aquilo tudo acontecendo. Aí eu ando mais um pouco, aí tem uma menina bonita deitada, né? E tudo ali, e um cara importunando assim, achei que estava até meio bêbado e tudo. Aí eu pedi o cara, por favor, deixa aqui. Aí eu fiquei conversando com ela. Saímos dali, ela falou, olha, aqui tem uma caipirinha maravilhosa. Aí. Um lugar chamado Escorrega Lavaium, que era em frente ao Náutico. Caraca, meu nome Escorrega? Escorrega Lavaium. Era em frente ao Náutico, entendeu? E aí a gente sentou ali, aí eu tomei 1, 2 caipirinhas, de tarde tinha treino, né? Aí tomei 1, 2 caipirinhas ali tomando, tá, não sei o quê. Aí você começa a ver a linha do horizonte se mexer, é legal. Você fica ali, e aí, de repente, me cutucam aqui atrás. Era o Castilho, o técnico, Caramba. e o Moésio Gomes, que é uma figura lendária da história do Fortaleza. O pai foi um dos fundadores e tudo, uma história fantástica. E aí o Castilho me cutuca e fala assim, você começa muito mal. Aí eu falei, chefe, aí parei aqui, tá, não sei o quê, essas 2 caipirinhas não fazem o menor efeito, não sei o quê. Aí à tarde fui treinar. Né? Fui treinar e eu estava morto, rapaz, estava cansado, pô, eu estava acampado quando o Dilma me chamou para vir para cá. E aí, rapaz, tinha um ponto esquerda chamado Mimi, que corria, rapaz. corria, e eu de meia esquerda. Aí os caras tocavam a bola para mim, eu sem olhar, eu já jogava essa bola lá no fundo, entre o lateral direito e o zagueiro central. E o Mimi pegava toda. Bastou 3 bolas assim, sem nem olhar. A bola vinha, eu vupt. Aí fiz contrato com Fortaleza. Olha aí. E aí comecei a jogar no Fortaleza. Quer dizer que você jogou no Fortaleza. Jogando, fui campeão pelo Fortaleza em 1973. E era um timaço. O Fortaleza tinha um timaço. O Fortaleza, deixa eu me lembrar do goleiro, tinha o Lulinha, Louro. O Louro foi bola de prata no ano de 73, campeonato nacional. Caramba. O Queiroz ainda não estava. Era Zé Paulo, Pedro Basílio e o lateral esquerdo era o Bauer. Não sei se o Bauer já tinha chegado. Meio campo era eu, Chinesinho e Zé Carlos. Tinha um Lucinho também. Tinha o Marciano, que foi artilheiro há muito tempo. O Hamilton Rocha. E tinha o Plínio na ponta esquerda, que veio do, se eu não me engano, do São Paulo. Marciano e Hamilton. E o Hamilton são dois. O Hamilton Melo, ele tem. Quer dizer,
Não foi o Hamilton Melo, era o Hamilton Rocha, Hamilton um ponta Rocha. direito que depois jogou no Palmeiras e jogou no Guarani de Campinas. Fortaleza, nessa época, já jogava Nacional, né? Jogava Já Nacional. foi Nacional é. também, né? Jogava. Fortaleza e Ceará jogava. Era no tempo do país grande, né? Aquela coisa Sim, toda, aí sim. construíram os grandes estádios e tudo. Onde a arena vai bem, como é que era o ditado que usava? Onde a arena vai mal, um time no Nacional. Onde a arena vai bem, bota outro time também. Sempre se usou o futebol na política, né? Agora, você falou do Dimas, e pouca gente sabe que o Dimas, a história dele no estado do Ceará começa com o time do Fortaleza, né? Isso, E não começando com o Ceará. Fortaleza. Que é ele quem Engraçado, te traz pro É Fortaleza, ele né? que me traz para Fortaleza. Aí depois ele me leva para o Ceará. E por que Porque você eu vai pro fiz um Ceará? campeonato muito bom de 73, aí eu fui para o Ceará, porque era um time que já jogava o Campeonato Nacional de 71, 72. Aham. O Fortaleza entra a primeira vez em 73 no Campeonato Nacional. Entendi. Fazia o campeonato, na época era 82 clubes, a princípio né? 40. Não, onde a arena vai mal, um time no Nacional. Onde a arena vai bem, botou outro time também. É uma Agora, loucura, né? o Serginho falou essa coisa de peneira, né? Quem joga de lateral direito, né? Aí vai 15 pessoas, né? Que é muito menino, muita criança, né? Eu fui numa peneira dessa do Vasco. Rapaz, eu Foi numa sabia que ele peneira. ia emendar uma mentira Fui dessa. na peneira. Tu fez uma peneira Fiz do uma Vasco. peneira em São Januário. Pô. Como foi? Como foi essa multidão de criança e cada um ficava numa posição e assim, eles, E tu foi em qual eles posição? tentavam, não me lembro agora, não me lembro. Mas assim, tem gente que hoje, né, diz que joga numa posição, o Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno, disse que foi para uma peneira, ele entrou no São Cristóvão porque disse que ele era goleiro. Aí ele foi pro gol, depois ali ele ficou lá na peneira do gol e depois foi pra linha. Deu um jeito de ir pra linha. Eu tive um grande amigo. Mas ninguém... Só Não, sim, pra pode- concluir. Né? Pode ir. Minha história, porque é uma história Não, é interessante, legal. porque é a história do clube do Vasco. Eu não conhecia essa mentira sua, não. Não, mas é verdade, é verdade, é verdade. E eu não peguei na bola. Na minha vez, na minha rodada, eu não consegui pegar na bola. Porque é um negócio agoniante, cara. Porque onde a bola pinga, vai todo mundo nela. Entendi. Porque todo mundo quer Quer dar um jeito de aparecer, carimbar na bola. é. Né? E você simplesmente não consegue. Se você ficar se posicionando onde é para você estar, você não entra no jogo. Né? Porque é importante você carimbar a bola para dar uma... Né? Opa, entrei no jogo, né? Mas nem isso, cara. Você ficou quantos minutos em campo? Poucos, eu acho. Porque Rapaz, era muito rápido, porque era muita gente, né? Pois eu tive um grande amigo, Serginho, Marcelo Perrella, lá em BH, né? Marcelo, na verdade o nome dele é Marcelo Tavares Pena de Freitas, né? Que era alucinado para jogar futebol. E com 14 anos ele foi fazer uma peneira dessa no Cruzeiro. O desgraçado conseguiu, atacante, conseguiu sobrar uma bola para ele. Tipo, era para ele fazer o gol, ele e o goleiro. Ele devolveu pro goleiro porque ele achou que tinha ouvido o apito do juiz. O cara cortou na hora. Nunca mais ele pegou numa bola. Que isso. Traumatizou ele. Traumatizou, né? Nunca mais ele pegou numa bola. Ele era bem magrinho, ficou bem fortão, assim, musculação. Mas nunca mais jogou futebol. Pra você ver, né? O psicológico, né, Serginho? Nunca mais, cara. E ele o pegou psicológico numa no bola. futebol, eu sempre falo isso pra galera aqui. Ó, quem joga futebol, a galera acha que é tranquilo, mas a criança entra no futebol com 11, 12, 8 anos de idade, até os 25, 22, até virar profissional, levando esporro todo dia, de posicionamento, grito de treinador. Quando vai pro profissional, é xingamento de torcida. Cara, você tem que ter um psicológico da porra, meu irmão. Gerou. Hoje em dia, então, que está um grande negócio financeiro, né? Então você, por exemplo, não precisa ir muito longe, não. Você roda aqui em Fortaleza, tem escolinha do Boca, Do tem PSG. escolinha do River, tem escolinha de tudo, né? E tem, quer dizer, eu também com o tempo depois me formei em Educação Física, fui professor da Federal daqui, da Unifor, e tem teorias, né? A respeito de quando uma criança deve começar a praticar um determinado esporte. São várias correntes. Tem uma que, com relação a essa questão psicológica, acha que criança de 10, 11, 12 anos não deve estar entrando em competição forte, sabe? Porque quando não consegue vencer, a frustração é grande. E isso é uma coisa ruim, né? Eu partilho mais ou menos de pensar assim também. Acho que é uma coisa que
protege mais a criança. Porque eu vi, por exemplo, o filho do Marciano, Pedro, era um jogador de futebol de salão incrível. E ele jogava no time do Colégio Batista. Ele tinha 11 para 12 anos. E era danado, jogava bola e aí não dormia, porque ia jogar no dia seguinte. Ansioso. Ficava ansioso, né? Ficava ansioso. Verdade, Então tem todas essas coisas, né? Hoje em dia, o nego não quer saber muito disso hoje em dia, né? Dinheiro na mão é solução, é vendaval e vamos em frente, né? Mas eu conheci gente Futebol, assim, Serginho. Foi, né? Conheci o meu... Quando eu nadava, né? Eu tinha um Rapaz, amigo... se eu soubesse que é pra tirar o dia pra mentir, Não, eu tinha um amigo meu que nadava comigo, Magali. O cara ia bem pra caramba nos treinos, ele era baixinho, né? Ele não tinha corpo de nadador, né? Não dava pra nadador, né? mas tu dava, né? Né? Eu também não, né? Tanto que não fui, né? E aí ele, no treino ele arrebentava, na competição ele, coitado, ficava nervoso, sempre se dava mal. Eu falei, pô, Magali, não, porque eu fiquei nervoso. Resultado, não deu em nada. Não foi pra frente, né? Deu em nada, né? Não deu em nada mesmo. Mas, Serginho, por que você se identificou com o Ceará? Por que você ficou identificado como um cara do Ceará se você foi... Não, fiquei identificado como sendo um cara do estado do Ceará. Embora tenha passado bastante tempo no Ceará, né? O Ceará eu fui quase tudo. Você foi quase tudo, né? Fui quase tudo. No Ceará eu fui... Você chega em 74 no Ceará. 73 no 73. Campeonato Nacional. Eles me pegam para o Campeonato Nacional. Você ainda, então você... Tá. No Fortaleza você ficou quanto tempo? Fiquei de 1971 fiquei de outubro de 71 até julho de 73. Ah, tá. Ok. Tá? Aí eu passo para o Ceará. Eu passo para o Ceará, jogo o Campeonato Nacional. Ah, ok. Né? E aí me apaixono por uma mulher que é a mãe da Bárbara, que Sim, tu conhece, Bárbara né? Redes, claro. E tudo. Aí, em 74, ela vai para o Rio fazer justamente uma pós-graduação que ela tinha que fazer em medicina. Sim. Aí eu pensei com meu irmão, vou voltar para o Rio. Vou dar um jeito de voltar para o Rio. Aí eu chego no Rio e tinha feito um bom Campeonato Nacional de 73. A gente chega no Rio, aí fomos morar na Bartolomeu Portela, em Botafogo, tá? Ali perto do Cine Veneza, aquela coisa ali, Yacht Clube. E aí, Paulinho da Viola morava em frente. Olha isso. Aí a gente, e o Fagner morava do lado, né? Então tinha o Afonsinho também morava ali, Jairzinho também morava no 40. Quarteto, hein? Então tinha essa turma de futebol e música, né? E aí, rapidamente, né? Eu fiz um contrato com o Botafogo, porque eu tinha feito um campeonato nacional de 73 muito bom, né? E o Botafogo estava precisando de jogador de meio, e estava com salário atrasado e tudo. Eu sei que não vivia a melhor das épocas. E aí eu falei, pô, vou ficar por aqui. Tu de meia esquerda, né, Serginho? Meia esquerda. Até porque eu também tinha feito prova para Federal do Rio de Janeiro e passei. De educação física. Então eu juntei tudo. Eu estava no Botafogo, estava na Faculdade de Educação Física da Federal do Rio de Janeiro. E estava bebendo com o Fagner. Estava bebendo com o Fagner. E Paulinho da Viola. E com Paulinho da Viola. Tá bom então, demais. o Paulinho da Viola também, a gente foi para Mangueiro uma noite e foi lá justamente que praticamente se resolveu um contrato meu com o Botafogo. Olha aí. Porque o pessoal conhecia. Não, porque aí, olha... Você tem que estar ali naquele lugar onde vai passar, né? Se eu não tiver, às vezes a coisa não acontece. E aí deu certo, e aí eu fiquei no Botafogo em 74, mas aí tem o outro lado da história. Com um mês de Botafogo eu tive um problema, sabe, no joelho, e fiquei parado 7 meses. Caramba. Naquele tempo ninguém sabia cuidar de nada direito. E tinha uma turma boa no Botafogo. Tinha, no meio-campo, tinha o Ademir, tinha o Marco Aurélio, tinha Osmar, que era quarto zagueiro. Vixe, Osmar. Chiquinho, é aquele que o Roberto Dinamite deu aquele chapéu nele que meteu gol, que ficou famoso na história, né? Isso aí. Que mata a bola no peito. E aí fiquei lá um tempo, fiquei bom e tudo, aí o Ceará voltou a se interessar por mim. Meu pai estava preso aqui, né? Porque eu fui emprestado. Aí, em 75, eu voltei, passei 2 meses, o Ceará foi campeão. O Ceará foi campeão, aí eles
Me quiseram de qualquer jeito. Aí compraram o meu passe de novo. Eu ganhei o passe livre, depois vendi novamente para o Ceará. Aí voltei para cá em 1977. 77, 78, 79, aí eu fiquei no Ceará. Fomos tetracampeão e tudo. Aí, em 79, aí eu fui para o Rio. Aí, em 80, eu parei de jogar. Fui jogar futebol de salão. Você parou em 80? Você chegou Parei em em anos? 80. 80, acho que eu tenho 78. Porra, Guga, tô velho pra cacete. É porque eu tenho cara de garoto aí. Pô, mas você parou cedo, não parou, não? Não, eu parei, deixa eu ver, eu parei em 80. Fazem 40 anos. Eu tinha 32, tinha quanto? 30. 30 e... Nasci em 47, 38. Parei por aí já. E aí, voltei para o Rio em que ano? Em 83, 84, para fazer pós-graduação. Fui campeão sul-americano pelo Sumov, de futebol de salão. Caramba, em salão. Caramba, tu ainda Salão. pegou aquela Deu fase pra de sumó. Pô, turma boa. Pô, tá maluco. Tinha Cacá, Leonel. Depois eu fui técnico do Sumov também. Foi técnico. É. Mas você não foi técnico de campo, né? De futebol de campo, não. Fui, Serginho? cheguei a ser técnico do Ceará, inclusive. Ah, tu chegou? Quando, Serginho? Deixa eu ver, deixa eu botar as datas aqui direitinho. Fui técnico do Ceará. 80 e alguma. 80 e alguma coisa. Foi 86. Você era um técnico assim, boleiro igual o Renato Gaúcho, era... Não, o time do Paizão, Ceará. Não, o time do Ceará. Não, você tem que ter um bom ambiente com os jogadores e você tem que ter credibilidade com eles. Senão eles não vão correr para você, não. Entendeu? Eles correm, claro, cada um no seu interesse de fazer bons contratos e tudo, mas o técnico, eu era ex-jogador. Então... E sempre tive esse jeito de me dar bem com todo mundo, entendeu? Então não teve problema. Eu fui técnico, mas aí não aguentei ser técnico muito tempo. Pô, nego, te ligo dia e noite. Pô, é chato, chato, horrível, entendeu? É horrível. É horrível. Tudo é a culpa do técnico, né? Demite o técnico, né? Torcida Fui diretor de futebol também do Ceará há um tempo, entendeu? Aí eu até vinha contando para ele no carro, quando a gente vinha vindo. Peguei o Clodoaldo jogando no Fortaleza, eu como diretor de futebol do Ceará, eu ficava no banco. Aí, pô, tem que pegar esse baixinho, dar porrada nele, tá, não sei o quê. E o Clodoaldo destruindo o time do Ceará. 1 ano, 2, 3, tá, não sei o quê. E aí eu levantava e falei, esses caras vão ficar caçando o Clodoaldo aí, não vão achar nunca. Porque o Clodoaldo fazia gol de tudo quanto era jeito, jogava demais, né? Não. E aí aí fui ser diretor de futebol do Ceará. Aí tinha passado na Unifor também, professor de Educação Física da Unifor, da Federal, servidor público, né, ouvidor da Secretaria do Esporte. Aí fui conduzindo a vida por aí, estamos aqui até hoje. Tá, porque a vida do... Eu lembro que o Renato Gaúcho, acho que essa frase é dele, quando o Romário tentou, assim, entrar para esse mundo de técnico, treinador, que ele treinou o Vasco, né? Ele jogava e treinava, uma coisa assim. Quis treinar o América. Aí o Renato Gaúcho falou, rapaz, eu acho difícil, porque o baixinho tá lá no campo, 7 da manhã, total, fazendo reunião, estudando esquema tático. Não é para ele, não. E realmente não foi, né? Ele não seguiu, né? Porque é uma vida de treinador, um nível profissional, é uma vida realmente que você não tem muito tempo para nada, não. É muita coisa a ser levada em consideração. Eu peguei uma experiência nesses vários sentidos, porque pelo fato de eu ter sido jogador, pelo fato de eu ter sido profissional de educação física, pós-graduado também na Federal, entendeu? E convivido com muita gente de futebol. E, naturalmente, ter a atenção despertada por gostar muito de futebol, né? Essa transição que o futebol brasileiro ainda está vivendo até hoje, de ter aprendido a jogar futebol na rua, e daí você ter os jogadores com talento e com criatividade, né? Essa transformação desse futebol, né, de rua, onde o jogador brasileiro se destacava, né? Você não tinha muito
Não era uma coisa de laboratório, de sistema tático, era muito pouco disso, entendeu? Essa transição, né, ela é uma transição muito interessante de ser estudada e cabe muitos estudos mesmo, até para a gente compreender o que está acontecendo hoje, por que o futebol europeu, por exemplo, está nesse nível, e nós ficamos fascinados com 4 equipes nossas, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, porque conseguiram uma posição boa nesse campeonato sul-americano, nesse campeonato mundial de clubes, né? Você vê que, de repente, a imprensa brasileira toda começou a falar, nós não estamos tão ruins assim como pensamos e tudo, tá, não sei o quê. Mas você vê claramente, né, que tem um ponto de inflexão nisso tudo, principalmente a partir do futebol europeu, que é o jogo lá famoso entre Juventus e Liverpool, onde massacram no estádio de futebol, numa final de campeonato europeu de futebol, que massacram, os hooligans massacram 34 italianos e morreram 5 ingleses. Uma coisa horrível. A UEFA pressiona todos os países a fazer suas ligas esportivas e vamos proteger o torcedor. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer com torcedores. E eles começam a impor vários procedimentos. Quer dizer, pessoal que ia para estádio de futebol para fazer briga, montar confusão, tinha que se apresentar naquele dia na delegacia de polícia, não podia ir a jogo. Entendeu? Então você cria o quê? Você cria um ambiente favorável para o torcedor. Coisa que nós não temos aqui. Entendeu? Você vê, olha, quantos torcedores nós mobilizamos às quartas-feiras, quintas, sábados e domingos no país. Milhões e milhões de torcedores se movimentam. Total. Aqui, por exemplo, aqui perto vai jogar, por exemplo, Aquiraz versus Praia do Futuro, entendeu? É um jogo que tem lá pelo menos 15 pessoas assistindo, então é um povo apaixonado pelo futebol. Nós temos essa paixão muito grande. Isso eu estou falando assim, de um racha, de uma brincadeira. E imagina em termos profissionais, dos campeonatos regionais, de tudo isso, né? Então, o que ocorre? Tem que cuidar disso. Tem que cuidar. O futebol tem que ser cuidado no país para que a gente consiga recompor, sabe, essa paixão e esse elemento cultural que é importante na formação nossa e que a gente sempre se orgulhou muito, entendeu? Então, voltando à questão que a gente estava falando do técnico, quer dizer, o futebol ele tem que olhar para ele com cuidado, com carinho e cuidar do torcedor, sabe? Não pode estar tendo essas brigas do jeito que está. Tem que estar atento a isso. Tem que estar atento à torcida, ao grupo de tal torcida que envia um e-mail para outra torcida dizendo que eles vão brigar em tal lugar. E a polícia sabe disso. Todos nós sabemos que, se quiser saber, vai saber quem é quem. E não acontece nada, né? Então, essas coisas têm que ser evitadas. Por que eu falo isso? Porque, a partir de um processo educacional, é que nós vamos recompor toda essa história do futebol que se tinha. Porque Renato, por exemplo, que a gente começou a falar dele, né? Ele é um técnico das antigas, saudoso daquele futebol que jogava, né? Eu até estou escrevendo hoje uma crônica, né, onde eu digo que se o Fluminense tivesse ganho esse campeonato, ia ter que botar do Galeão até a roda de vôlei em Ipanema, de futevôlei, botar um tapete vermelho para ele atravessar a cidade a pé, sendo aplaudido por todo mundo. Ele é professor, ele gosta disso. E ele é um cara do futebol antigo, né? Mas que, por exemplo, ele lê, ele estuda, ele tem compreensão de sistema. Ele botou o Fluminense, de repente ele botou o Fluminense para jogar num 3-5-2, entendeu? O Hércules fez o gol da vitória no primeiro jogo, 2-1 contra o... Qual foi o time que eles desclassificaram? A Inter, né? Ganhou de 2-1, o Hércules que fez o gol. No jogo seguinte, o Hércules estava no banco, entendeu? E ele entrou com o time lá direitinho e botou o Hércules no momento que achou necessário e o Hércules fez o gol. Então, ele estava com as coisas na mão, mais ou menos. Tinha uma leitura. Então, nossos técnicos têm que estudar também,
né? É importante estudar, é importante você ler, é importante saber, é importante vamos dizer, esse intercâmbio que está havendo hoje no país entre técnicos que vêm de fora, técnicos brasileiros, entendeu? Para compreender essa coisa toda que é o futebol. O Abel... Opa, desculpe, fala. Não, pode não, falar. vai lá, fala. O Arthur Jorge, que é o que ganhou Libertadores e Brasileiro, que é uma coisa dificílima de você Botafogo, né? executar, você ganhar 2 campeonatos dessa envergadura. O cara veio aqui, né, um efeito meio golfinho, né? Veio aqui, fez uma graça e voltou, né? Porque ele poderia ter ficado, como o Abel ficou no Palmeiras, né? Uma carreira que, convenhamos, não é normal para o futebol brasileiro, 5 anos no mesmo clube. Isso. Né? É o cara mais longevo que tem aí. Mas o Arthur Jorge, primeiro, chega, apresenta um time... Tudo bem, tem a força da grana que o Botafogo estava bem, né? Mas é mais ou menos, se é que dá para comparar, Serginho, aí me perdoe a grosseria, mas é mais ou menos o efeito que o PSG também está causando, que é você pegar um treinador com ideias de futebol e você contratar um time jovem, talentoso e que corre. E não um time com 4, 5 medalhões, né? Mas um time com gente mais ou menos desconhecida, mas com bola, muito né? potencial, que jogam muito e que correm muito, né? Tem velocidade, jogam na rotação do futebol de hoje. E aí o Botafogo, no case do Arthur Jorge aí, o Arthur Jorge volta, sai do futebol brasileiro, mas é meio que a mensagem é: se eu chegar lá no futebol brasileiro, eu ganho. Se me der estrutura, né? Isso. Se pegar o Cuiabá, não vai ganhar nada, não. Mas se pegar o Flamengo, se pegar o Botafogo, se pegar o Palmeiras... Vai disputar, né? Vai disputar. O Abel, ele fala sobre essas coisas. Abel é um técnico interessante. Tirando dele, assim, a vontade de ser um colonizador eterno, que ele fica querendo nos educar, né? Ele fica querendo nos educar, mas ele faz um bem para o futebol brasileiro, né? Ele faz um bem. O Palmeiras, né, revela jogador o tempo todo. Né? Revela jogador o tempo todo, tem um trabalho de base bom e eles estão... É incrível. Já tem... Seu filho vai nascer quando? Perguntam desses empresários para uma mulher grávida, né? O passe dele está preso ou está livre? Entendeu? Vai fazer contrato na barriga. É verdade. Porque a gente não está organizado. Tem alguns clubes que estão começando a se organizar nesse sentido, né? O futebol cearense melhorou bastante. O nível, né? É isso que eu ia perguntar. Você pegou o futebol cearense ali no começo dos anos 80, praticamente 70, né? Desculpa. 70. Praticamente desconhecido nacionalmente, uma força regional, e agora ele está numa força nacional com os 2 times. Naquele tempo, naquele ano, o Fortaleza ficou em 13º lugar. E estava todo mundo aí, Pelé... todo mundo jogando aqui, a turma toda jogava aqui. O Falcão, que eu acho que já tinha ido para a Itália. O Falcão foi para a Itália depois da Copa de 74, eu acho. Já foi. Não, depois de 82. Depois de 82, aquele timaço de 82. Mas, entendeu? Então, o futebol cearense tem figuras interessantes nesse processo, né? Figuras da organização. O Evandro, que é prefeito hoje em dia, a passagem dele no Ceará é muito interessante, porque ele organiza o clube. Né? Aí depois vem Marcelo Paes no Fortaleza e tudo. E agora é um caminho sem volta, né, Serginho? Quer dizer, sem volta, sim. Sem volta, não, assim. Vai agora ser daí para frente. Daqui para frente, né? Mas isso não quer dizer que o time em campo vai sempre responder. Sim, claro. Porque o futebol ele tem essa imprevisibilidade, né? Mas você mantendo, né, o clube gastando o que pode e fazendo um trabalho bom de renovação, a tendência é você conseguir se manter aí. Então, Ceará e Fortaleza hoje são vistos como, se não estiverem na primeira divisão, são clubes que no ano seguinte deverão subir. Quer dizer, vamos se colocar aí Goiás, Ceará, Fortaleza. O Bahia agora é filho do Manchester City. Aí é outra história, né? É outra história. Mas aí tem também a SAF, né, que alguns clubes conseguem funcionar bem, conseguem
bons investimentos, né? Você tem que se organizar. Mas a SAF é um caminho inevitável, né, Serginho? Inevitável, porque é uma pena, por um lado, porque os clubes praticamente, a vida nos clubes praticamente se acabou, né? Porque esses clubes tinham vida social. Social. Hoje em dia as crianças vão para shopping, não vão mais para clubes. Pro Antigamente clube, a vida né? era Pro no clube clube. social, né? Então você tem no clube social, o que acontece? Vamos dizer, uma coisa boa, assim. Por exemplo, eu torço pelo Fortaleza, minha família torce pelo Fortaleza, né? Um exemplo. Aí vamos passar o dia no Fortaleza, aí está lá o clube, com suas coisas, espaço, piscina, tudo. Você vai com a família, o garoto vibra e tudo, e cria uma ideia boa da vida social, né? A democracia passa por isso. A primeira vez que eu votei na minha vida, sabe quantos anos eu tinha? Tinha 12 anos. Eu votei para escolher o capitão da minha equipe. Você vota, né? Você vota. Então, os clubes, eles são importantes nisso, nas organizações sociais e tudo. Né? Hoje em dia a vida está em shopping e a democracia correndo risco o tempo todo. O Atlético Mineiro tem sede social, essas Tem coisas? sede social. Tem piscina, tem. Entre Labareda. criança. Sim, sim. Eu, quando era menino, né? Quando era criança pequena lá em BH, eu brincava, eu jogava bola no que era o antigo estádio do Atlético, que ficava em Lourdes, né? Que hoje é o Shopping Diamond Mall, né? Eu brincava lá de... Diamond Mall. Diamond Mall. Certo. Fica em frente à sede do Atlético, a sede urbana, né? A sede, vamos dizer assim... Já tem sede urbana. Não, é a sede administrativa, né? Não é sim. onde ficam os campos, Não né? é o centro de treinamento. Serginho, mas a gente falou de clube, mas a gente não falou de entidade, porque a CBF passa por momentos aí assim, né? Existe uma crítica... Peraí, como assim? A CBF passa pelo quê? Não, a CBF, o presidente foi... não sei se é destituído que fala, o presidente saiu, houve uma nova eleição, né? Então o amigo não está sabendo o que está acontecendo na CBF. Eu Vai perguntar para o Serginho? A pergunta é a seguinte, se nesse quesito, se a gente vai se organizar também, né? E também entrando aí na questão das ligas, das duas ligas que estão aí, sai, não sai, vai, não vai, o Flamengo está em uma, o Atlético está em outra, o Fluminense está em um, o Ceará está no outro, entendeu? O buraco é bem embaixo, cara, esse aí. Olha, os esportes, remo, vôlei, basquete, futebol, né? Essa coisa toda, isso era atividade da sociedade, não era atividade de governo. Cada um se organizava como queria, entendeu? E aí, em 1939, por aí tá não sei o quê, depois da Copa de 38, que já tinha dado problema para fazer a seleção, porque o que acontecia? Você tinha que fazer a seleção brasileira para a Copa de 38 e você tinha uma entidade em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Já foi uma briga, quem é que vai fazer a seleção? Porque concentrava muito lá. Rapaz, o Getúlio baixou um decreto organizando todo o esporte brasileiro. Então, foi criado o CND, Conselho Nacional de Desporto, que era a entidade responsável a nível federal por toda a prática esportiva do país. E em cada estado tinha o CRD, Conselho Regional de Desporto, que era responsável para legalizar as pessoas na modalidade e tudo. Tinha amador, aquela história, o cara é amador, o outro é profissional, tudo não sei o quê. Então, se organizou todo esse edifício do esporte brasileiro. E foi criada a CBD. A CBD era a Confederação Brasileira de Desportos, que incluíam vários esportes só numa confederação, entendeu? E o futebol, depois a FIFA exige, com o tempo, que o futebol tenha a sua própria entidade. Então, você veja bem, o esporte de maior apelo cultural no país, tá? que detém o patrimônio de defender o futebol, que é uma coisa pública, ela é uma entidade privada. Ela é uma entidade privada, então, com o tempo, esse nosso jeito de lidar com as coisas de maneira, sabe, farinha pouca, meu pirão primeiro, sabe? Os caras que começaram a tomar conta da CBF, que já não era mais CBD, passaram a ver os interesses próprios.
Até chegar esse instante agora, que foi um instante crucial, onde cada presidente de federação ganhava 50 mil reais mensais e a revista Piauí, entendeu? E verificou e provaram que em janeiro ou fevereiro eles fizeram uma grande reunião, todos os presidentes de federação, com aquele presidente baiano, como era o nome do baiano lá, que era presidente da CBF, também esqueci o nome dele, passou o salário para 212 ou 250 mil. Sabe quanto ganha um presidente de federação? 212 mil a 250 mil, dependendo, acho que, do número de filiados. Conclusão, entendeu? Sabe quanto tempo dura um campeonato regional de federação? Não, o cearense não dura muito tempo. Não. 1 mês e meio. 1 mês e meio. Então, veja bem o tiro no pé que esse povo dá. Né? Eu conheço ali na Varjota, que é considerado o polo onde se come na aldeota. Gastronômico. Entendeu? Polo gastronômico, cheio de gente com motocicleta Uber, cheio de Uber, entendeu? Eu conheço ali uns 15 jogadores de futebol que jogam primeira e segunda divisão, entendeu? E que tem que trabalhar em outras coisas para poder ver se escapa, entendeu? Então, veja bem, tudo bem, trabalhar é legal, ganhar dinheiro é legal, tudo bem, mas o futebol, ele é maltratado no país. No país do futebol, você tem umas 250 equipes que pertencem a uma elite. Tem competição mais ou menos o ano inteiro. A CBF já teve 738 filiados há uns 6, 7 anos atrás. Vai se acabando. Vai se acabando. Então você tem o quê? Você tem a Série A, a Série B, a Série C e a Série D. Para ganhar o voto dos presidentes de federação, tem a Copa do Brasil, onde aí entram os convidados de alguns lugares, o campeão e o vice-campeão. Tem critério? Tem. Justiça seja feita por esse lado. O critério é você ter uma colocação melhor numa competição regional e tudo, mas os estaduais não tem mais. Os estaduais duram 1 mês e meio, 2 meses, e a tendência é diminuir. Aí, veja bem, vamos pegar o Fortaleza, que é o time que é o time mais sacrificado no país. O Fortaleza joga Comebol, aí vai jogar Libertadores ou Sul-Americana, joga uma das duas. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Cearense, e tem uma outra coisa aí que eu não estou lembrado. Fortaleza joga 4, 5 competições ao mesmo tempo, entendeu? E tem que viajar o tempo inteiro, porque o país é um continente, entendeu? E tu não vai para o norte, você está sempre descendo. Aí vai jogar em Buenos Aires, vai jogar no Chile, vai jogar contra o Flamengo, vive dentro de avião, entendeu? O calendário super massacrante, sabe? E os clubes que quiserem que se virem. A CBF, no final de cada ano, ela manda o calendário dela do ano que vem. E no calendário que ela manda, já está incluído jogos pela Comebol, incluído tudo. Então, é uma coisa que o torcedor tem que ser bem tratado, e não é, entendeu? E o futebol tem que se rever muita coisa, né? Tem muito problema, né? E eu acho difícil, muito ruim. Você vê, por exemplo, um grande jogo nosso, pega o Santos e São Paulo, por exemplo, começa o jogo, o árbitro marca alguma coisa que ele pode ter se enganado, tem 10 jogadores em cima dele, de um lado e do outro, reclamando. O nome disso aí é cultura, né, Serginho? É a cultura. A cultura do jogador brasileiro é essa, né? E o comentarista já fala assim, se o árbitro não se impor, ele vai se perder. A visão não é essa. Eles jamais falam que no clube tem que ter um processo educacional. Então tem que ter. Esses jogadores, os clubes têm que formar, inclusive porque esse pessoal vai embora. Quantos e quantos jogadores não saem daqui que não sabem nem falar inglês, não sabem nada, chega lá, o cara volta no desespero. Então o futebol tem gestão da vida dele, né? Aliás, o filho do Ancelotti assumiu agora o Botafogo e foi elogiado por falar muito bem português, né? Ele estudou para poder assumir o Botafogo. O cara aprendeu português assim. Por quê? Para você poder se comunicar. Se comunicar. Porque, vamos dizer, aqui tem um plantel de jogadores ingleses. Você
sabe falar inglês. Eu não sei, eu sou o técnico. Aí eu falo uma coisa para eles, você vai traduzir. Você traduz do jeito que você quiser. Exato. É do jeito que a pessoa entende, né? Porque a gente não se entende nem falando a mesma língua, né? Que dirá aqui falando a mesma língua, não dá certo. Total. Imagine. Mas eu queria voltar para o ponto, Serginho, da Copa do Mundo de Clubes, para parametrizar o futebol brasileiro com o futebol europeu. Eu acho que a impressão que você colocou lá no início de que não é tão distante assim, eu também acho que não seja tão distante, ou pelo menos agora ficou um pouco mais claro que não é tão distante. O dinheiro é realmente um fator, né? uma variável aí que desequilibra, né? Mas em termos de... Porque com o passar dos anos, né? Uma determinada ação por muitos anos vai causar um efeito prático no futuro, né? Então, assim, o futebol europeu, durante muitos anos, ele levou os jovens talentos brasileiros para lá. Eles meio que desistiram de pegar jogador pronto e passaram 1 década e meia pegando jovens brasileiros de 16, de 17 anos. Tanto é que tem uma tonelada de jogador brasileiro que joga fora que ninguém nunca viu jogar aqui. Isso. Mas que foram para lá justamente nessa fase de estar fazendo a base e tal. E eles, na base, aprenderam ou foram educados na cultura europeia do futebol, de entrega tática, né? De obediência tática, de correria, de pressão e tal. Coisa que aqui no Brasil a gente... acho que no movimento inverso ao que é natural do futebol brasileiro, que é justamente a malemolência, o pensar rápido, a imprevisibilidade, né? Resolver rápido uma questão de dentro de campo, eu acho que o futebol brasileiro tentou fazer a mesma coisa do futebol europeu, tipo, não, eu vou prender todo mundo dentro de uma estrutura tática. Quem tem 14, 15 anos, amigo, se não tiver uma vida regrada para estar dentro do futebol, hoje não joga. Porque é correria, é marcação, é entrega tática, é tudo mais. Não é mais aquele negócio da turma que vai resolver, né? Tinha um cara falando um dia desse. Foi o Vampeta. Aliás, é um corte famosíssimo do Vampeta. Rapaz, em 2002 a gente cortou um dobrado para ganhar a Copa do Mundo. E o nosso time era Ronaldinho, era só estrela, maluco, né? Era só gente da pesada, meu irmão. Rivaldo. Que brilhou naquela Copa. Foi. E, meu irmão, cortou um dobrado para ganhar. Aí tu acha que... Em palavras do Vampeta. Tu acha que a seleção vai ganhar alguma coisa com Rafinha, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem? Não vai. Ele falou, não vai ganhar, cara. Não ganha. Que é a europeização do futebol brasileiro, né? Tem um dado aí que... Você está falando coisa legal, eu acho que essa linha de raciocínio é essa mesmo. Tem um dado que é o seguinte, a questão da temperatura, sabe? Por exemplo, não é tão simples, sabe? Você vê, por exemplo, o PSG, ele massacrou o Real Madrid ontem. Os 15 minutos iniciais dele levou o Ruggeri e aquele outro assistente que a gente estava conversando ali, né? A loucura. Os caras estavam desorientados. Eles perderam a bola assim como se perde uma criança de 3 meses faria o gol ali. Entendeu? Então eles ficaram desorientados porque é um massacre como eles se movimentam, e a questão do jogo coletivo que você estava falando, né? Quer dizer, como se fosse um oposto, mas na verdade não é, ele é um complemento do talento, da criatividade. Agora você tem que... Perceba uma coisa, por exemplo, os fundamentos do jogo, né, que é passe, chute, controle da bola, condução da bola, essas coisas assim que qualquer sujeito pode aprender, sabe? E não a malemolência que você citou, a criatividade, né? Você não vai encontrar nenhum jogador deles que não saiba isso. O passe firme, o deslocamento, a proteção da bola. Então, os fundamentos eles dominam. Eles contratam nossos jogadores para dar justamente esse outro lado do encanto. Mas, às vezes, os nossos jogadores eles têm dificuldade de aprender o jogo coletivo.
sabe como se comportar. Então fica mais ou menos um misto, né? E eles conseguiram isso. É isso que está encantando, que o futebol europeu, por isso você pode ter, quando eles começaram mal e tudo, quer dizer, reclamaram porque eram para tirar férias e foram disputar a competição, né? Mas em julho, a gente também, em dezembro, quem pagou o pato somos nós. Quem sofria era a gente. Né? Quem sofria era a gente. Mas, na verdade, esse termo aí, né, esse meio termo, dentro do campo de jogo, talento, criatividade, eles têm dribladores incríveis. Eles têm, você vê o time do PSG, eu não saberia citar o nome deles agora, mas, por exemplo, aquele ponto espanhol, o Gamal, né? Fabuloso, dribla e tudo, e tem todo o talento criativo. É porque o futebol... Futebol? Bom, se for para nem saber o nome do esporte... o futebol europeu, Serginho, ele é multicultural, entendeu? Então ele tem as duas coisas. Ele tem a faceta alemã, né? E a faceta africana, você está entendendo? Então ele tem aquela coisa da organização, da disciplina, do método, coletividade, e tem a coisa africana, né? Da diáspora e tal, que somos nós, que é o quê? É a malemolência, é o gingado, entendeu? Inteligência corporal. Porque tá todo mundo lá, né? O Mbappé, né? O nome já está dizendo, é de origem africana. O futebol tem uns fascínios, né? Você, como é que pode, por exemplo, você ter um esporte que uma equipe pior pode ganhar da melhor equipe naquele dia, naquela hora, né? Naquele momento, naquele momento, né? Tem uma frase também do Guardiola que ele fala, acho que era um time que ele treinou que tinha o Ronaldo, tinha lá, o ataque era, meu irmão, era 3 brasileiros, ou 2 brasileiros. Ele falava que o trabalho dele era sair do goleiro e deixar a bola lá no ataque. E lá no ataque, eles que se entendessem. Eles que não tinham uma jogada para o ataque. Ele disse que o negócio era fazer a bola chegar até lá. Sem ser chutão, chegar com qualidade. A bola, né? Pegar os caras de frente pro gol. Mas que lá na frente o problema era deles. Serginho, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui. Você é a favor dos campeonatos estaduais? Você acha que eles ainda têm razão de ser? Eu acho o seguinte, olha, teria que ser uma coisa subsidiada. Como assim? Como a CBF. Por exemplo, sabe qual foi o faturamento da CBF? A CBF ela tem o patrocínio do Campeonato Nacional, né? Ela tem uma opção de patrocínio. Por exemplo, você pega os clubes, um campeonato, por exemplo, de 2ª divisão cearense. Vamos pegar o Guarani de Sobral, que está na 2ª divisão, que já montou equipe, está não sei o quê, né? Eles teriam que ter algum apoio, que não seria necessariamente de governo, porque aí o dinheiro é público, é para todo mundo, mas a CBF, ao invés de ficar dando prêmio e salário de 212 mil, cara, é brincadeira, um presidente de federação ganha entre 212 e 250 mil, com 200 mil você sustenta aqui um caso de clube, rapaz, sabe? E nego não tem. Então eu acho o seguinte, que o campeonato estadual poderia se pensar em como não deixar morrer isso. Não é necessário a participação de um Ceará com a equipe principal, de um Fortaleza com a equipe principal, mas pode ter um sub-20, que é uma coisa interessante, entendeu? E ter jogadores, e ter jogador com contrato, com clube, tudo, e também incentivar a fazer outra coisa, porque o garoto tá ali, tem que estudar. Ele está lá no clube, 13, 14 anos e tudo. Bota ele para estudar. O Cruzeiro tinha uma escola dentro do clube. Vai estudar inglês, vai se preparar para quando parar. É preciso olhar o mundo com carinho para poder fazer essas coisas. Não pode ser essa coisa bruta. Não, aqui está um garanhão, vou vender ele por X. Tem só que joga bola, tá? Não sei o quê. Não é isso. A vida é cuidar da coisa, cuidar da pessoa, cuidar do garoto, cuidar do jogador. Isso é importante fazer, entendeu? E é difícil você colocar isso no mundo do futebol, porque o nego tá afim de grana mesmo. E quem quiser que se lasque. Serginho, e essa foto aqui, hein, Serginho? Que foto é essa aqui? Olha isso. Ceará 2, Santos 0. O Ceará ganhou do Pelé, Ceará do Santos ganhou de do Pelé. Santos
Com Pelé em campo. Quem fez os gols, Serginho? Foi, se eu não me engano, Erandi da Costa. E o Serginho aqui é esse cabeludo de barba, Parecia o... Continuei hippie no futebol. marcando Pelé. Exatamente. Parece um cantor de banda pernambucana dos anos 70. Um Alceu Olha aí. Valença. Né? Cara, e aqui é o Santos raiz com aquele uniforme lindo, tradicional. É. Eu vi o Santos. Rapaz, o Santos, esse jogo eu fiquei muito. Lotado, Edmar que me deu essa foto. Eu com 17, deixa eu ver que ano foi, meu Deus. 47. Não, aqui foi 73, mas 47 mais 12, 58. Foi na década de 60. Final da década de 60, eu fui ver o Santos jogar no Maracanã contra o Flamengo, num domingo à tarde, e o Pelé já tinha sido campeão do mundo em 58, 62, já devia ter uns 25 anos por aí. Cara, aí o Santos, aí eu fiquei na geral, né? A gente pegamos lotação de Vista Alegre, pegamos o trem, descemos na estação Derby Clube no em frente ao Maracanã. Muito bom. Aí a minha turma, uns 6 ou 7, aí descemos lá, aí ficamos em frente ao vestiário do Santos assim, choveu e tudo, nego se molhou, não importa. Aí o Santos meteu 3-0 no Flamengo no primeiro tempo. Aí lá vem eles saindo assim. Me lembro até hoje. Lima, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Joel. 5 negros. Assim, o uniforme branco, cara, tinha chovido. E aqui, ó, perto do tornozelo, um pouquinho de lama. E eles impecavelmente brancos. Eles jogavam bola chovendo e não caíam no chão. Cara, essa foto Elegância. é uma coisa Sensacional, inesquecível para mim. Muito bonito. E esse Que livro isso, aqui? hein? Tem livro, rapaz. Rapaz, isso aí Já foi. viu o livro? Coisa mais Eu linda, trouxe cara. pra cá. Coisa isso mais aí- linda. Isso aí é um Obrigado. livro do Sérgio Pinheiro comigo. O Sérgio O Sérgio Pinheiro, não sei Pinheiro? se. Comentarista? Não. O Serjão, artista plástico, faleceu Ah. ano passado. Cara, lindo A ideia, rapaz, o Serjão, nesse tempo aí, ele estava em Paris, aí chegou para mim e me mostrou uma bola e uma relva, né? Assim, uma bola velha, descascada, e uma relva que ele tinha feito um desenho. Falei, Serjão, qualquer dia vamos fazer um livro. Ele falou, vamos embora. Aí, quase 45 anos depois, na Copa de 2014, aí a gente fez esse livro, né? Que é um livro que foi lançado em 2014. Aí eu estou trazendo de presente para vocês. Caramba. As crianças Obrigado, gostam Sérgio. muito porque elas podem escrever coisas aqui ao lado. Do lado. Elas podem escrever o que elas estão vendo na foto. É como se fosse um haikai a relativo ilustração. à imagem. Olha que É. legal. A zebra tem 2 cores e muitos apostadores. E os textos são seus. Os textos são meus e contribuí não desenhando, mas conversando com o Sérgio sobre isso. Essa frase aí, qual é? Dessa aí que está escrita aí. Aqui está escrito, de noite a bola aparece nos meus sonhos. Outro dia eu sonhei que estava jogando futebol, cara. Ah, é? E aí, Sérgio? Tem saudade, Jogando no Sérgio? estádio. Cara, eu estava feliz no sonho. Galera, Serginho Redes, pô. Craque. Olha aí. Pô, Serginho, Muitíssimo. brigadão, Pô, a hein, gente cara. podia ficar horas, né? Podia com ficar o horas Serginho aqui. olha Mas aí. a gente, Tem hora, né? a gente encerra essa conversa, aliás, continua essa conversa lá no cantinho, viu? Vamos marcar um cantinho pra marcar gente. lá. Já tá marcado, Com meu cerveja aí, até. amigo. Já tá marcado. Aqui foram as minhas paixões no futebol, né? Mas aí já acabou, deixa rolar. Não. Aqui. Você mostrou? Mostrou, Gustavo? Mostra aí. Mostra aí. Aqui, Vira, ó. vira pra câmera. Seu Valber, né? Cartunista. Ah, o Valber é um Valber. craque. Valber é um craque. É Vasco, Fortaleza e Ceará. E Ceará. As paixões do Serginho Redes. Segue a gente aí nas redes sociais, compartilha esse episódio com quem você gosta. @pode agora pode. Obrigado, Beach Park, Fini, Mercadinho São Luís e Nissan Jangara. Até a próxima.